Sejam bem-vindos ao canal do Centro Guarapuavano de Estudos e Práticas Espíritas, o CEGESP. Eu sou o Anderson e, em nome da casa, ficamos felizes por dar continuidade a este trabalho, nestes tempos de prevenção ao Covid-19. Para iniciarmos, vamos à leitura. Trecho de texto do Momento Espírita. Quando Jesus falou que se alguém nos batesse numa face, deveríamos oferecer a outra, expressou um grandioso ensinamento que, se levado em conta, teríamos a solução para todas as situações desagradáveis que surgissem em nossa vida. Oferecer a outra face não quer dizer dar o rosto para bater. É uma metáfora que sugere que, se a situação nos chega de forma desagradável, devemos mostrar a face oposta. Dar a outra face é mudar a paisagem. É uma ação positiva diante de uma negativa. Assim, quando todos atiram pedras, ofereça uma flor. Quando todos caminham para o lado errado, mostre o passo certo. Se tudo estiver escuro, se nada puder ser visto, acenda você uma luz. Ilumine as trevas com uma pequena lâmpada. Quando todos estiverem chorando, dê o primeiro sorriso. Não com lábios sorridentes, mas com um coração que compreenda, com braços que confortem. Quando ninguém souber coisa alguma e você souber um pouquinho, ensine, começando por aprender, corrigindo-se a si mesmo. Quando alguém estiver angustiado, mostre-lhe a face do conforto. Se encontrar alguém em desespero, acene com a esperança, mesmo que isso seja um desafio para você mesmo. Quando a terra dos corações estiver seca, que sua mão possa regá-la. Quando a flor do afeto estiver sufocada pelos espinhos da incompreensão, que sua mão saiba arrancar a praga, afagar a pétala, acariciar a flor. Onde haja portas fechadas para o entendimento, leve a chave da concórdia e da compreensão. Onde o vento sopra, frio enregelando corações, que o calor de sua alma seja proteção e abrigo. Se alguém caminha sem rumo, mostre-lhe as pegadas que conduzem a um porto seguro. Onde a crítica azeda for o assunto principal, ofereça uma palavra de otimismo, um raio de esperança, uma luz que rompe as trevas e clareia o ambiente mental. Quando todos parecem perdidos, mostre o caminho de volta. Quando a face da solidão se mostrar como única alternativa da vida de alguém, seja uma presença que conforta, ainda que uma presença silenciosa. Onde o manto escuro da morte se apresenta como um beco sem saída, fale da vida exuberante que aguarda os seres que fazem a passagem pela porta estreita do túmulo. Seja você a oferecer a face sorridente e otimista da vida, onde a tristeza e o pessimismo marcam presença. Agora vou deixá-los com Jefferson, que fará a explanação do Evangelho. Só um lembrete, não esqueçam de se inscrever no canal e de dar um like no nosso vídeo. Obrigado. Olá pessoal, com a mesma alegria e com o mesmo compromisso que temos quando estamos reunidos na nossa casa, hoje, através desses recursos tecnológicos, estamos felizes por poder estar falando mais uma vez sobre as mensagens que o Cristo nos deixou. Nesse momento, nós vamos estar conversando sobre o capítulo 12, a mensagem se vos bate a face direita, apresenta-lhe também a outra. Esse texto muitas vezes é mal compreendido, ele pode ser se levado ao pé da letra, até ridicularizado, pois não se encontra lógica nele. Mas como sabemos, muitas vezes a mensagem do Cristo ela era tratada sobre alegorias. Ela tinha uma verdade
que se fazia necessária para a época onde ela foi trazida. Então, baseando a exposição de hoje num texto de Bianca Cirillo, que tratou bem sucintamente sobre esse tema, baseando principalmente nos livros e nas mensagens trazidas por Divaldo através de Joana de Ângeles, ela coloca assim, do livro Nascente de Bênçãos: ao tratar o problema da irascibilidade, nos diz que a criatura humana na atualidade tende a encontrar-se sempre armada, numa posição defensiva, aguardando motivo real ou imaginário para colocar para fora sua agressividade. Então é com base nessa reflexão que nós vamos tentar entender a mensagem que diz: se alguém vos bate a face direita, apresente-lhe também a outra. Não estamos, nessa mensagem, o Cristo não nos diz que é para que sejamos complacivos à violência ou que suportemos calados a todas a agressividade que nos é feita. E sim, ele está tratando mais da forma. Ele se dedica e se baseia principalmente a falar da forma com que devemos falar. A exemplo do que a mensagem inicial nos trouxe, que sempre colocava os antagonismos nas situações, tentando levar sorriso aonde tem tristezas, tentando secar o choro, tentando sempre ser pacífico onde existem antagonismos e divergências de ideias, podemos muito bem encaixar nos dias de hoje que estamos vivendo. Ideias divergentes, pessoas sem paciência, sem controle, e nós, como cristãos, acima de tudo como cristãos, precisamos ser essa fonte pacificadora da mensagem do Cristo. Sendo assim, mesmo assistindo todas as dificuldades que a raça humana tem passado com seus posicionamentos, busquemos ser serenos, busquemos deixar de lado os dissabores com os colegas, com os conhecidos, desconhecidos ou com qualquer pessoa que seja contrária àquilo que acreditamos ser melhor. E vamos buscar agir sobre nós mesmos, buscando sempre aquele autoconhecimento, buscando com que possamos estar compreendendo e vivenciando a mensagem do Cristo. Em sua obra, Jesus e o Evangelho, no capítulo sobre vingança, Joana também nos esclarece sobre o nosso tema de hoje, que não resistamos ao mal que nos queiram fazer, elucidando que oferecer a outra face significa não se colocar na posição de vítima, pois isso representa uma patologia do ego insubordinado, que não aceita a dor como crescimento e acredita-se injustiçado diante das circunstâncias. É aqui que precisamos lembrar de algumas palavras como resignação, compreender essas expiações pelas quais passamos diariamente e principalmente nesse momento. Quando Jesus disse que meu reino não era deste mundo, podemos também entender nessa passagem que essas dificuldades não compreendem a vida real do Espírito, não compreendem a plenitude da vida do Espírito e que são momentos pelos quais estamos passando. Momentos que hora ou outra hão de findar. É aí que devemos se apegar e confiar na providência divina. Professamos a nossa fé, gostamos de sempre afirmar que somos pessoas de fé, mas nas horas das dificuldades, como que nós damos exemplo dessa fé, dessa confiança em Deus? Definimos Deus como amor sublime, como sabedoria plena, como um Pai amoroso e bom, mas na hora das nossas dificuldades, se duvidamos dele, se duvidamos de suas ações, por mais que não possamos compreendê-las, por mais que tenhamos dificuldade em entender por que as coisas acontecem no mundo como ela acontece, se tivermos realmente fé e confiança na providência divina, teremos a certeza de que tudo está acontecendo para um bem maior. Tudo se efetiva de uma forma
com que o crescimento de todos os seres, de todos nós, espíritos encarnados ou desencarnados neste orbe, que todos nós que acreditamos nele, temos a certeza do seu amor e da sua bondade, e que em tudo isso, que às vezes tratamos como coisas ruins ou como maus que nos abarcam, com certeza há um grande ensinamento, e após isso tudo virá uma grande dádiva de bondade e de amor, porque teremos realmente crescido e prosperado na seara celeste. Apresentar a outra face não é vingar-se, não é retribuir mal com mal, salvaguardando o direito de defesa, desde que defender-se não se confunda com revanche. Muito possivelmente, muitos de vocês vão lembrar, principalmente aqueles que foram atletas na juventude ou quando crianças, um velho jargão que dizia que a melhor defesa é um ataque. Aqui na mensagem, e pensando como os cristãos, a melhor defesa é não se deixar tomar por os sentimentos antagônicos, não se deixar tomar por sentimentos inferiores, que podem ser tantas outras portas e meios dos inimigos que nos procuram obsidiar ou causar algum mal, ainda em desconhecimento das leis naturais e das leis de Deus. Damos portas abertas quando procuramos esse revanchismo. Damos situações quais podemos nos colocar daí sim à mercê de influências que não vão nos ser benéficas. Agora, quando compreendemos que defender-se é não nos deixar abarcar por todas essas energias, por esse mesmo intuito de discussões, de iras, de cólera, aí sim estaremos fazendo uma defesa do nosso íntimo, das nossas energias, do nosso estado mental e dando a outra face. Porque se a face que nos foi apresentada foi a face da violência, da discórdia, da discussão ou da violência, à medida com que agimos de formas contrárias a isso, estamos mostrando sim uma outra face. Uma face de amor, de afeto, de carinho, de compreensão e perdão. Perdão que diversas vezes é nos orientado no Evangelho. Ainda no livro Nascente de Bênçãos, Joana, na mesma lição que citamos no início da exposição, coloca o problema da irascibilidade respondendo pelo desequilíbrio das emoções, destilando fel nas relações sociais e criando antipatias devido ao alto grau de exigência para com os outros. Quer dizer, é aquele momento em que colocamos para os outros aquilo que julgamos que tenha que ser feito e não colocamos a mesma medida nas nossas ações, né? Esse desequilíbrio das emoções, quando escutamos uma palavra que não gostamos, quando somos tratados de alguma forma que não achamos a mais adequada e agimos instintivamente respondendo da mesma forma, não estamos mostrando a outra face. Estamos por sim aumentando ainda mais o nosso desequilíbrio emocional. Destilando esse fel que Joana cita nas relações sociais, que hoje, principalmente em mídias sociais e redes sociais, se faz tão presente, e que não é salutar nem para nós, nem para a nossa sociedade, nem para a psicosfera na qual vivemos, que se encontra, por muitas vezes, repleta de energias deletérias, energias que nos fazem mal, que nos induzem a sentimentos e a momentos que não nos deixam felizes, que não nos deixam em condições de ter o melhor contato e a melhor conexão com os espíritos de luz, com Jesus, e mesmo as nossas orações, por vezes, se tornam mais difíceis se nos deixarmos tomar por isso. Se mantermos o equilíbrio, se nos mantivermos conectados em pensamentos, em emoções, em vibrações superiores, com certeza conseguiremos analisar de uma forma mais cautelosa, mais racional, mais pensada, todas as ações contrárias que por vezes acontecerem, e com isso poderemos
ter uma ação mais condizente com o que o Evangelho nos orienta e nos ensina. Uma palavra que hoje está sendo muito utilizada nos meios de comunicação, que é a empatia. A hora que conseguimos manter a calma, manter a serenidade, o discernimento, conseguimos exercer mais facilmente a empatia. Entender que os nossos irmãos, quando agem da forma com que nos desagrada, muitas vezes eles estão simplesmente passando por momentos de dificuldade em que esse turbilhão de emoções, esse desequilíbrio de emoções, não lhe permitiu agir de uma forma mais equilibrada e mais coerente. Se agirmos da mesma forma, vamos estar só contribuindo ainda mais para o seu desequilíbrio e para as suas dificuldades. Ao passo que, como falei, se mantermos serenos e equilibrados, podemos ser empatas, nos colocar na sua posição, sentir como ele deve estar passando, compreender as suas dificuldades, mesmo quando não as conhecemos, que ele deve ter os seus motivos. E em vez de retalhar e ter o revanchismo, vamos poder fazer uma oração, uma mentalização e pedir com caridade por esse nosso irmão que precisa de nós, tanto quanto em outros momentos nós também precisamos do perdão e da empatia dos nossos irmãos para as nossas dificuldades e para as nossas falhas. Esforçar-te por compreender o outro lado, a forma como que os outros encaram as mesmas ocorrências. Luta por vencer a arrogância, porque todos os espíritos que anelam pela paz, pela vitória das paixões, têm como primeiro desafio a superação dos sentimentos inferiores, aqueles que devem substituir pelos de natureza dignificante. Então o texto complementa exatamente o que eu vinha falando, do buscarmos lutar e vencer esses sentimentos que carregamos, que deixamos de lado, como Joana chama no começo, esse instinto ainda animal que carregamos, de a qualquer palavra ou gesto ofensivo retrucarmos de mesma forma. Essa mesma passagem evangélica, nesse mesmo capítulo, capítulo 12, ele traz diversos outros textos que falam sobre o duelo, sobre a vingança, que pagar o mal com o bem. São todos outros textos que vêm colaborar e reforçar essa mensagem evangélica, de que precisamos estar preparados para suportar as vicissitudes com resignação. Isso não quer dizer ser inerte e estar simplesmente aceitando tudo que nos acontece. Não tira de nós a necessidade de ação e providência no nosso melhoramento, mas nos orienta e esclarece que fogo com fogo só vamos conseguir aumentar o incêndio. Não estaremos resolvendo nenhuma das situações. Não estaremos trazendo nada de bom e nenhuma resolução melhor. Estaremos só aumentando as dificuldades e os problemas. Não foi por outra razão que Jesus trouxe essa mensagem que dizia: não resistais ao homem mau, mas a qualquer que vos bate a face direita, oferece-lhe também a outra, conforme anotou Mateus. Rossandro, numa palestra sobre o mesmo tema, ele cita essas situações, que quando simplesmente nos deixamos levar, não resistais ao homem mau, a qualquer um que vos bater a face direita, oferece-lhe também a outra face, que é a forma com que devemos encarar as situações de dificuldade, as situações onde nos sentimos agredidos ou invadidos, porque às vezes simplesmente nos colocarmos na posição de vítima daquele que foi agredido, só vai perturbar mais ainda a nossa paz interior. Vai nos tirar mais ainda essa paz interior, porque estaremos simplesmente pensando naquilo que nos foi feito e que muitas vezes nem era a intenção da outra pessoa. Ou se era, precisamos entender que nos diversos graus de adiantamento moral que cada um de nós está, caminhamos por momentos em que às vezes não temos a compreensão que nos seria necessária para como agir melhor para com os nossos irmãos.
E se fosse ao oposto, em vez de ofendidos, ofensores, será que gostaríamos que a pessoa com a qual acabamos nos desentendendo guardasse por tanto tempo sentimentos de rancor, de mágoa, de diversidade para conosco? Quantas situações desagradáveis poderíamos evitar simplesmente pela prática do perdão, pela prática de oferecer a outra face? Se alguém nos foi rude, em vez de responder, o silêncio pode ser uma resposta melhor. A hora que nos silenciamos, elevamos o pensamento e pedimos para o Pai: Pai, acalme-se nosso irmão. Acalme seu irmão nas suas dificuldades e em todos esses sentimentos que estão fazendo com que ele age dessa forma para comigo e para com os outros. Estaremos cumprindo o nosso dever de ser mais caridosos, ao ensinamento de Jesus de amarmos os outros como a nós mesmos, que com certeza, a hora que tivermos ou passarmos por um momento de desequilíbrio, gostaríamos que os nossos irmãos tivessem essa atitude caridosa, essa atitude amorosa de nos amparar, de nos direcionar um bom pensamento e evitar, consequentemente, discussões e brigas que possam nos levar a arrependimentos maiores. Ainda em mensagens e textos de Joana, ela reforça as mesmas passagens, citando alguns trechos apenas aqui dessa mensagem. É uma mensagem que foi psicografada por Divaldo, que se chama A Outra Face, que pode ser facilmente encontrada na internet. Considerando-se o estágio moral em que transitam incontáveis criaturas humanas pelos caminhos do planeta terrestre, ainda vivenciando uns instintos agressivos, é compreensível que os relacionamentos nem sempre se realizem de maneira pacífica. É compreensível, a gente entende o porquê isso acontece e por compreender que devemos buscar mudar essas ações e esses acontecimentos. Assim estaremos conseguindo evoluir e nos melhorar. Predominando a natureza animal em detrimento da espiritual, o orgulho se arma de mecanismos de defesa. Então, quando temos aquele instinto de revidar, de retrucar, se somos ofendidos, de ofender, é o nosso instinto animal e movido principalmente pelo orgulho. O orgulho que nos impede de sermos mais caridosos, mais amorosos, que impede de que melhoremos as nossas relações com os nossos entes queridos, com familiares, com amigos. A ação decorrente do raciocínio e da lógica cede lugar aos impulsos agressivos. Ou seja, quando agimos simplesmente por impulso, nós não estamos dotados de plena capacidade de raciocinar e de compreender as nossas ações. E aí, muitas vezes que nós colocamos em situações que com certeza nos arrependeremos no futuro. Por certo, muitas vezes dizemos assim: mas eu não me arrependo de nada. Tudo que eu fiz eu faria de novo. Mas muito por certo também é porque sabemos que voltar àquele instante não nos é possível. Mas podemos reparar aqueles instantes. E se há de alguma forma, alguma coisa que gostaríamos de ter feito diferentes, por certo, naquele momento nós não agimos pela razão e pela compreensão, e sim pelo instinto que nos impulsionou a algo que gostaríamos de ter feito melhor. Isso é uma forma de arrependimento, é uma forma de querer reparar algo que compreendemos que não agimos da melhor forma. A bondade sucumbe antes à cólera que se instala e leva à alucinação. Quando ela frisa essa parte do texto, leva à alucinação, é que por vezes, quando não queremos, sob forma alguma, compreender aonde nós vacilamos, nos deixamos a tomar por uma esfera energética tão densa que passamos a ver tudo como se nos fosse prejudicial, como se todos estivessem contra nós. E com certeza, acho que todos os irmãos conhecem situações semelhantes a essa. E é essas situações que precisamos novamente oferecer a outra face, levar a esses nossos irmãos compreensão
Se ele não está em condição de nos ouvir, de receber um conselho, um afago, novamente, o poder da prece pode ser a forma com que possamos atingi-lo, levando até ele o alento, o amparo e o auxílio, para que esse momento dele possa passar o mais rápido possível, pois todos nós sabemos das provações e das necessidades que temos de nos melhorar. Ainda, numa mensagem do Momento Espírita, ele fala sobre Francisco de Assis. Num dia que não vai muito distante, um homem especial nasceu na região da Umbrália, na Itália. Ele ficou conhecido como Francisco de Assis, pois foi em Assis que ele nasceu. Aquele homem singular sabia o que Jesus pretendeu dizer quando falou sobre oferecer a outra face. Sua vida foi um hino de paz e sua oração ficou imortalizada nas páginas da história, como a oração de Francisco de Assis. E é uma oração que nos fala profundamente a esse tema. Eu gostaria de encerrar esse nosso encontro com essa oração. Com essa oração que eu convido a todos a mentalizarem junto comigo e procurar com que ela fale fundo no nosso coração, levando ela a ser uma tentativa de vivência em todos os nossos dias. Faze de mim um instrumento da tua paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Eis um homem que foi um verdadeiro instrumento de paz. Agradeço a todos por terem passado esses minutos com nós, que possamos, o mais breve possível, nos reencontrarmos e que essa mensagem possa ter ajudado a todos neste momento. Fiquem em paz.